Você já se preparou para jejuar com todo o seu coração, esperando uma mudança real, uma resposta clara do céu, esperando que aquela batalha espiritual fosse vencida? Mas terminou o período de jejum se sentindo ainda mais vazio, cansado e sem respostas? Talvez você tenha seguido todas as instruções exteriores. Se absteve de alimentos, reservou horários para a oração, leu a Bíblia mais do que o habitual, evitou distrações e ainda assim, dentro de você, parecia que nada havia mudado. E a pergunta que ecoa na alma é: Deus, será que o Senhor me ouviu? O que poucos te ensinam é que o jejum não é uma fórmula mágica para mover Deus. O jejum, quando feito sem entendimento, sem um espírito correto, sem uma entrega verdadeira, pode ser simplesmente um ato vazio, sem peso espiritual. Se você não entender isso, e eu digo isso com temor, o seu jejum pode fracassar. E esse fracasso espiritual pode custar muito mais caro do que imaginamos. Promessas adiadas, destinos bloqueados, guerras internas não vencidas. A realidade é que muitos jejuns hoje são apenas dietas religiosas. Muitos passam fome, mas não alimentam o espírito. Muitos se abstêm do pão físico, mas continuam presos à incredulidade, à amargura, à distração. E é por isso que não experimentam transformação. Deus não se impressiona com o nosso sofrimento físico. O que move o céu é um coração quebrantado, rendido, sincero diante dele. O jejum verdadeiro não é sobre quantos dias sem comida, é sobre quantos dias o nosso coração permanece no altar. E se nós não alinharmos nosso interior à vontade de Deus, se não buscarmos mais a presença do que as bênçãos, se não estivermos dispostos a sermos moldados no processo, nós podemos terminar o jejum piores do que começamos, frustrados, desanimados e espiritualmente exaustos. Hoje, Deus está nos chamando para um novo nível de entendimento. Não basta jejuar, é preciso jejuar da maneira certa. É preciso compreender que o jejum é um convite a morrer para si mesmo, a abrir mão dos desejos da carne, a silenciar a alma agitada e a permitir que o Espírito Santo tenha liberdade total em nós. Sem esse entendimento, o jejum se torna apenas uma prática religiosa vazia. Mas com esse entendimento, o jejum se torna uma arma poderosa que abre portas, derruba muralhas invisíveis e ativa o céu a nosso favor. Você não está assistindo este vídeo por acaso. O Espírito Santo te trouxe aqui porque Ele quer alinhar o seu espírito para os próximos passos que Ele tem para a sua vida. Antes de continuarmos, escreva agora nos comentários: Espírito Santo, ensina-me a jejuar com entendimento. Escrever isso é mais do que um gesto. É uma declaração pública de que você está disposto a crescer, a se alinhar, a ser moldado. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa dessa revelação. Ainda há tempo de mudar o seu jejum e mudar o seu destino. Vamos juntos até o final, porque o que Deus vai liberar hoje pode ser o ponto de virada espiritual que você tanto esperava. Muita gente começa o jejum acreditando, ainda que inconscientemente, que está fazendo um sacrifício que obriga Deus a agir a seu favor. É como se pensassem: estou me privando de algo que gosto, estou me esforçando, então Deus vai me recompensar. Mas o reino de Deus não opera na lógica da troca comercial. Deus não é um gerente de recompensas que responde a cartelas de pontos. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e Ele não responde ao nosso esforço exterior. Ele responde à nossa fé, à nossa rendição, ao nosso coração alinhado. Isaías 58 desmascara essa mentalidade religiosa. Deus rejeita jejuns feitos para autopromoção, jejuns egoístas, jejuns motivados por interesses pessoais, e nos pergunta: acaso é este o jejum que escolhi? Que o homem um dia aflija a sua alma? A resposta de Deus é clara: o jejum aceito no céu é aquele que nasce do desejo de nos alinharmos com Ele, não de convencê-lo a fazer a nossa vontade. Olhe para a história de Davi.
um homem segundo o coração de Deus. Quando seu filho ficou doente, fruto de um erro grave, Davi jejuou com toda a intensidade. Ele não comeu, se prostrou, clamou a Deus por dias, mas mesmo assim, o menino morreu. E o que Davi fez? Ele se levantou, se lavou, trocou as roupas e foi adorar ao Senhor. 2 Samuel 12:20. Porque Davi entendia, jejum não é para manipular a mão de Deus, é para moldar o nosso coração para aceitar a vontade dele, seja ela qual for. Essa é a chave que muda tudo. Não jejuamos para obrigar Deus a nos dar o que queremos, jejuamos para desejar o que Deus quer para nós. Quando você entra em jejum apenas com o objetivo de receber bênçãos, você perde o alvo principal, que é se tornar um com a vontade do Pai. É muito fácil começar um jejum motivado pela necessidade de resposta. Mas o verdadeiro desafio é permanecer no jejum quando entendemos que a maior resposta é a transformação do nosso caráter, não apenas a mudança das nossas circunstâncias. Jejuar para mudar a Deus é um erro. Jejuar para mudar a nós mesmos é um acerto eterno. Quando entregamos nossos desejos no altar, Deus molda nosso interior de uma forma que nunca mais voltamos a ser os mesmos. E às vezes, a maior resposta que Ele dá é nos mudar de tal maneira que aquilo que antes achávamos indispensável se torna insignificante diante da presença dEle. Isso é maturidade espiritual. Isso é entender o verdadeiro espírito do jejum. Se essa palavra está falando forte com você, se o Espírito Santo já está te fazendo perceber ajustes que precisam ser feitos no seu coração, escreva agora nos comentários: eu jejuo para me render, não para negociar. Compartilha também esse vídeo com alguém que talvez esteja jejuando na motivação errada sem perceber. Você pode ser o instrumento que Deus vai usar para realinhar o coração de alguém hoje. E continue comigo, porque o que vamos revelar no próximo bloco é ainda mais profundo. Existe um tipo de sujeira espiritual que bloqueia completamente a eficácia do jejum, e muitos não percebem. Existe uma verdade espiritual que poucos ensinam, mas que precisa ser falada com toda a seriedade. Não é a abstinência de alimentos que santifica o jejum, é a pureza do coração. Jesus foi extremamente claro em Mateus 6, 14 e 15 quando disse: se vocês não perdoarem aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial não perdoará as vossas. Essa declaração deveria ecoar em nossos jejuns mais do que qualquer outra instrução. Porque podemos passar dias sem comer, podemos dobrar nossos joelhos em longas orações, podemos abrir mão do sono, do lazer, das redes sociais. Mas se o nosso coração estiver cheio de amargura, ressentimento, orgulho ou mágoa, todo o esforço será como um incenso contaminado que não sobe ao trono de Deus. Não é a quantidade de sofrimento físico que toca o céu, é a condição do espírito que se apresenta no altar. Caim é um exemplo trágico disso. Quando ofereceu seu sacrifício, aparentemente estava fazendo tudo certo. Trouxe sua oferta ao Senhor, mas Deus rejeitou sua oferta, não porque fosse pequena, mas porque o coração de Caim estava sujo. Gênesis 4 nos mostra que o Senhor não olhou para a oferta de Caim da mesma forma que olhou para a de Abel. E quando Deus rejeitou, o semblante de Caim caiu e o pecado bateu à sua porta. Assim também acontece conosco. Quando entramos em jejum carregando venenos da alma, ao invés de sermos elevados espiritualmente, somos arrastados para o desânimo, para a acusação, para o fechamento do espírito. E aí surge a sensação de que o jejum não funcionou, mas na verdade foi o nosso interior que impediu o mover. Quantas pessoas hoje estão jejuando de forma intensa, clamando por mudanças em áreas como família, ministério, saúde, finanças, mas se recusam a perdoar? Quantos querem mover o céu, mas não conseguem mover o próprio coração para liberar perdão a quem os feriu? O jejum verdadeiro começa pela limpeza do altar interior.
Antes de esperar que Deus mude as circunstâncias à sua volta, é preciso permitir que Ele mude você por dentro. O ressentimento, a crítica, a inveja, o orgulho oculto são bloqueios espirituais invisíveis que sabotam jejuns e orações poderosas. Se queremos ver o fogo de Deus descer, precisamos primeiro limpar o altar do nosso coração. Se o Espírito Santo está trazendo à sua memória pessoas, situações, feridas que ainda precisam ser resolvidas, não ignore essa voz. Esta é a hora de agir. Escreva agora nos comentários: Espírito Santo, purifica o meu coração. Declare em voz alta que você renuncia ao veneno da mágoa, que você escolhe perdoar, que você deseja apresentar um jejum que Deus possa aceitar com alegria. E continue comigo, porque no próximo bloco vamos entender por que muitos jejuns fracassam, não apenas por falta de perdão, mas também porque falhamos em substituir a ausência de comida pela verdadeira presença de Deus. Existe uma ilusão silenciosa que muitos cristãos vivem quando entram em jejum. A ideia de que o simples ato de se abster de comida já é, por si só, algo poderoso. Mas Jesus corrigiu essa mentalidade quando disse: minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. João 4,34. A verdadeira força do jejum não está no que você deixa de comer, mas em quem você se aproxima enquanto jejua. O jejum não é apenas uma pausa no alimento físico, é uma intensificação no alimento espiritual. Se no seu jejum você apenas retira a comida, mas não aumenta a oração, a adoração, a escuta sensível da voz de Deus, você apenas entrou em uma dieta religiosa. E, infelizmente, uma dieta não transforma o espírito. O jejum verdadeiro transforma o coração porque substitui a falta de pão pelo banquete da presença de Deus. Quantos jejuns começam certos, mas se tornam apenas períodos de luta contra a fome, enquanto o espírito permanece faminto de conexão? Quantos passam horas sem comer, mas passam mais tempo nas redes sociais do que aos pés de Jesus? O diabo não se importa se você está de estômago vazio. Ele teme quando você está de espírito cheio. Por isso, o verdadeiro desafio do jejum é aproveitar cada momento de fraqueza física para mergulhar mais profundamente na presença do Pai. Cada dor de fome deveria ser uma lembrança de que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4:4. Se você sentir fome durante o jejum, use esse momento para orar mais, para adorar mais, para ouvir mais, para entregar ainda mais o seu coração no altar. O apóstolo Paulo nos dá um exemplo poderoso disso em Atos 27. Em meio a uma tempestade brutal no mar, ele jejuou buscando ouvir a direção de Deus para salvar toda a tripulação. Não era apenas abstinência, era sensibilidade espiritual. No meio da crise, enquanto todos se desesperavam, Paulo se fortalecia ouvindo Deus. E porque ele jejuou não apenas para se abster de alimento, mas para se conectar ao céu, ele foi capaz de receber estratégias que salvaram vidas. É essa conexão que torna o jejum uma arma de guerra espiritual. Sem conexão, jejum é apenas privação. Com conexão, jejum é poder ativado. Se o Espírito Santo está te mostrando agora que o seu jejum precisa ser mais do que uma abstinência, que ele precisa ser um mergulho mais profundo na presença de Deus, escreva nos comentários: eu quero me alimentar da presença de Deus. Porque é essa decisão que transforma um simples período de fome em uma temporada de revelação sobrenatural. E fique comigo, porque no próximo bloco vamos explorar o segredo final. O jejum que realmente muda destinos nasce de um coração rendido, adorador, que ama mais a vontade de Deus do que as próprias expectativas. Muitos entram no jejum com uma lista de pedidos extensa: cura, portas abertas, direções, milagres. Mas poucos entram no jejum apenas para conhecer mais profundamente o coração de Deus.
E é exatamente aí que reside o segredo dos jejuns que mudam histórias. Em Atos 13, vemos um grupo de homens, Barnabé, Simeão, Lúcio, Manaém e Saulo, que estavam em jejum e oração. Mas repare, eles não estavam jejuando para pedir algo. A Bíblia diz que eles estavam servindo ao Senhor e jejuando. Ou seja, jejuando como uma expressão de adoração, rendição, busca desinteressada pela vontade de Deus. E foi nesse ambiente que o Espírito Santo falou, separando Barnabé e Saulo para uma missão que mudaria o curso da história do cristianismo. O jejum que move o céu é aquele que nasce de um coração que diz: Senhor, eu não estou aqui para que tu faças a minha vontade. Estou aqui para me alinhar com a tua vontade, seja ela qual for. Esse tipo de jejum é raro, porque exige mais do que disciplina. Exige rendição. Exige abrir mão dos próprios sonhos, das próprias expectativas, das próprias estratégias, para abraçar o plano de Deus, mesmo que seja diferente, mesmo que seja desconfortável, mesmo que exija um caminho de renúncia. Quem jejua para adorar, descobre que a maior recompensa não é a bênção conquistada, mas a transformação recebida. A maior vitória não é a vitória sobre circunstâncias externas, mas a vitória sobre o próprio ego. Quando você jejua com esse espírito, você para de medir o sucesso do jejum pela quantidade de milagres visíveis e começa a medir pela profundidade da transformação invisível que acontece dentro de você. E essa transformação, cedo ou tarde, se torna visível para todos. E sabe qual é o segredo? Quem jejua com rendição não precisa correr atrás de milagres. Os milagres correm atrás dele. Porque onde há um coração rendido, Deus deposita autoridade, unção, poder, sabedoria. Não é esforço, é consequência. Um coração rendido é o campo fértil onde o céu planta seus propósitos mais grandiosos. Um coração rendido é a plataforma onde Deus manifesta sua glória. É por isso que o diabo luta tanto para manter você focado apenas em pedir, 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 porque ele sabe que se você aprender a jejuar para adorar, nada mais poderá te parar. Seu espírito se tornará uma fortaleza invencível em Deus. Se hoje o Espírito Santo está te chamando para mudar a forma como você encara o jejum, para passar de um lugar de pedidos para um lugar de adoração e entrega, escreva agora nos comentários: Senhor, eis-me aqui, faça a tua vontade em mim. Essa entrega, feita de todo o coração, é o maior jejum que você pode oferecer. E agora, prepare seu coração, porque vamos orar juntos para selar essa transformação profunda no Espírito. Pai amado e bendito, nós nos colocamos agora diante da Tua presença com o espírito quebrantado, reconhecendo que tantas vezes erramos no entendimento do jejum. Quantas vezes entramos em jejuns movidos apenas pelo desespero, pela ansiedade, pela tentativa de mudar as tuas mãos, sem perceber que o verdadeiro propósito era mudar o nosso coração. Perdoa-nos, Senhor. Lava-nos de toda motivação egoísta, de toda mentalidade de troca, de toda prática vazia que não te honra. Queremos jejuar como Jesus jejuou. Não para impressionar os homens, não para obter ganhos pessoais, mas para nos tornarmos um contigo, para sermos moldados pelo teu Espírito, para discernirmos a tua vontade em meio ao ruído do mundo. Espírito Santo, nós te pedimos agora, purifica o nosso altar, remove todo o veneno oculto, toda raiz de amargura, toda sombra de orgulho, todo resquício de incredulidade. Se houver em nós qualquer sentimento que impede o teu mover, revela, confronta e arranca pela raiz. Nós não queremos jejuar com corações sujos, não queremos oferecer sacrifícios contaminados. Queremos oferecer a Ti não apenas nossos corpos em abstinência, mas nossas almas em total rendição. Que o nosso jejum seja como um incenso suave que sobe ao Teu trono,
agradável aos teus olhos, liberando sobre nós o teu favor, a tua presença, a tua glória. Senhor, nós escolhemos hoje não jejuar por resultados visíveis, mas por transformação invisível. Queremos sair de cada jejum mais parecidos com Jesus, mais obedientes, mais apaixonados pela tua palavra, mais sensíveis à tua voz. Queremos te buscar não pelo que tu podes nos dar, mas simplesmente por quem tu és. Que cada dor física que sentimos no jejum seja um lembrete de que nossa verdadeira fome é pela tua presença. Que cada oração feita com sinceridade abra caminhos invisíveis. Que cada renúncia em secreto seja celebrada no céu. Que cada lágrima derramada seja recolhida pelas tuas mãos. Nós te consagramos nossos jejuns futuros, nossos períodos de consagração, nossos tempos de busca, para que sejam alinhados com a tua vontade e conduzidos pelo teu Espírito. Sopra sobre nós, Senhor. Desperta uma geração que jejua não para negociar com o céu, mas para incendiar a terra com a tua presença. Que sejamos aqueles que se levantam no secreto e movem batalhas espirituais sem que ninguém veja, mas que o céu reconhece. Em nome de Jesus, nós oramos, declaramos e te entregamos tudo. Amém. Se essa oração tocou o seu coração, escreve agora nos comentários: eu escolho jejuar para agradar a Deus. E compartilha esse vídeo para que outros também sejam despertados para o verdadeiro jejum que muda destinos.